tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de abril de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2256. Tem 4 páginas, 45 logias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é paraparentela, a especialidade extrafisicologia. A definição. A paraparentela é o conjunto de consciência afinizado a consim em função da evolução multiexistencial e multimilenar no âmbito da grupo karmologia. As afinidades holopensênicas favorecendo a comunicabilidade interconsciencial e interdimensional. O senso pessoal de parentela cósmica. A autovivência do estado vibracional profilático. A convivialidade multidimensional. Os paravínculos do retroparentesco intrafísico. A cosmovisão quanto aos liames grupo-kármicos adquirida em experimentos na parapsicoteca. A identificação das retroárvores genealógicas. A identidade extra da consciência. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Coabitante, companhia constrangedora, com passageiro evolutivo, inseparabilidade grupo kármica e reencontro secular. Frase enfática. O conjunto de consciência afinizado a consim, em função da evolução multimilenar, no âmbito da grupo karmologia, é sempre o primeiro público-alvo da interassistencialidade atendido. Você já refletiu sobre a própria parentela? A quais conclusões evolutivas, proexológicas, cosmoéticas e fraternas você chegou? Agora, a mega análise aqui com João Paulo são 20 itens. Confraternização, intercooperação, parafamília, companhia, empatia, simpatia, grupo karmologia, interprisiologia, max fraternologia, vínculo-logia, parasociologia, elencologia, paraculturologia, afinidade, para-amizade, inseparabilidade, convivialidade, extrafisicalidade, interdimensionalidade e interassistencialidade. Agora, aí do dicionário hoje, nós temos a subinteligenciologia, um argumento que é conscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a conclusão que tem uma taxologia com 16 indícios visíveis e indefensáveis de rebaixamento da inteligência. Isso aí, às vezes, é importante para a gente ver o que se passa. Agora, questionamentos aqui. Estou lendo o livro Cristo Espera por Ti, e em alguns momentos eu sinto algo semelhante ao banho energético. Senti a mesma coisa quando li o livro Globetrotter da Conscienciologia. O que isso pode significar? Pode significar que tudo indica, se você está sentindo bem, você tem amparador aí nas suas pesquisas. Né? E vamos ver o que dá. Anota isso. Qual postura, conduta eu devo adotar para encontrar uma dupla evolutiva? Olha, eu que te conheço, você é uma deusa. Você pode escolher, o mundo está cheio de gente. Né? Você tem que estar olhando isso com calma. Agora, ó, escolha uma pessoa que vai entender você no seu nível, devido aos seus processos aí. Essa é uma deusa, onde ela aparece. Então, ela tem que procurar um divo, né, para ficar de acordo. Né? Em parafatologia, na página 8, poderia, na segunda e terceira linhas, explicar como compreender os paravínculos do retroparentesco intrafísico. Olha, o problema todo é o seguinte: os paravínculos do retroparentesco é quando a pessoa tem
uma compreensão maior daquela pessoa com que ela vive hoje. E às vezes isso já teve um parentesco. Cada um tem que observar isso para identificar melhor as inter-relações com os outros. Na terceira e quarta linha, você poderia explicar a cosmovisão quanto aos liames grupocármicos adquiridos em experimentos na parapsicoteca. É porque muita gente visitou, durante o curso intermissivo, algum tipo de parapsicoteca. Ali, então, ela adquiriu noções cosmovisiológicas, quer dizer, mais amplas, abrangentes, dos liames dentro do grupo evolutivo. Isso, então, às vezes repercute aqui, a pessoa vai ter mais noção, vai sentir mais as coisas, ela vê coisas indefinidas a respeito das outras pessoas. Se ela anota e fica observando, isso pode ampliar e ficar mais nítido. Ainda em parafatologia, na quarta linha, poderia ampliar a identificação das retroárvores genealógicas. Sim, você já pensou, eu aqui com essa minha turma, quantas árvores genealógicas eu já participei de vocês? De um, de outro, de um, de outro. É lógico, tio. É lógico. Senão a gente não teria afinidade para trabalhar comigo. A turma que está mais chegada comigo, tudo a gente já teve vidas antes. Agora aqui está difícil. Gente, a hora que apareceu lá o Tales de Mileto, que é aquele gato, e eu vi que eu tive vida com ele antes, o que vocês querem? A hora que eu vi aquela árvore lá da Inglaterra, que eu cheguei lá e vi que era a terceira vida que eu vi a árvore, o que vocês querem? Gente, o negócio pula muito mais. Eu fico só pensando, de vez em quando aparece um mosquito. Eu vi como é que é a primeira vez. Eu nunca sei. Deve precisar de ver isso aí. Esse negócio da retroárvore genealógica é muito sério. O que já passou, né? Tudo que é o processo de passado aí. É tanto que na mega análise aqui não tem nada retrô. Mas, ó, tem retrovidas, retrosoma, retroparentela. A gente está falando aqui. Retroárvore genealógica, retroproex, retrocognição, retropensenidade. São as retroperspectivas, né? Como podemos otimizar no nosso dia a dia a cosmovisão quanto aos liames grupocármicos adquiridos em experimento na parapsicoteca? Agora, veja, isso aqui já é outro que está falando a mesma coisa. O caso é esse que eu acabei de falar. A pessoa tem que anotar para ver se melhora o processo da memória, principalmente nas retrocognições. Como realizar a identificação das retroárvores? Pois é, aí é a paratecnologia da interassistencialidade energética. Entende? Vamos ver como é que é. Se você tem vidas com outras pessoas, é porque isso vem de trás. Se você tem um liame muito forte, um link que é muito profundo com as pessoas, é porque você tem mais vidas mais próximas dessa pessoa do que com as outras. Tudo isso a gente tem que olhar. Nada é criado de uma hora para outra. E nada vem também assim de boxe, espontaneamente, ociosamente. Tudo tem sua razão. Estou com certa dificuldade de resolver meu assédio. Tenho irritação enorme com alguns familiares e algumas pessoas e atos. Para tentar resolver isso, procuro no momento me analisar e ver qual sentimento que sinto em qual área do psicossoma e energossoma isso me atinge. Porém, ao fazer isso, me desassedio. Acabo me perdendo e não descubro nada. Como resolver isso? Olha, a primeira coisa é o seguinte: não fica mais irritado com ninguém. Você vai passar uma semana sem irritação. Vamos dizer, pegou fogo na casa, você não vai ficar irritado. Você sai de fininho, vai ver o que faz, etc. Agora, faz isso durante uma semana. E outra coisa, se você pensar mal, pensa mal de mim, que estou dando a sugestão. Você pode mandar que eu tenho as costas quentes, grandonas. Então, a gente aguenta. Agora, pensa nisso. Passe uma semana sem pensar mal das pessoas. Agora, se ele está brigando com os parentes desse jeito, você pensa bem. Então, é bom ele mandar as coisas por cima de mim, para não pensar em vocês. Se ele chegar aqui, ele vai pensar mal de todo mundo. Você está brigando com um parente o tempo todo, como é que fica? E outra coisa, quando está apelando assim, é porque a situação é precária mesmo. Agora, 40 anos ele já tem, já está na hora.
Já está na fase de consecução da proex. Né? Antagonismologia, página 9, terceira linha. O senhor poderia ampliar o significado do antagonismo, tritanatose e transmigração interplanetária. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa chega na terceira bessoma, que é o caso do serenão, ele então às vezes vai fazer uma transmigração. Ele às vezes vai virar, às vezes uma consciência. Aí ele vai sair daqui, pelo menos. Não é isso? Então é isso aí que a gente tem que estudar. Aí é um processo de serenologia e da consciência livre. Como identificar a paraparentela associada à consim? É sempre com o intuito de evolução esse tipo de grupo. Mas pode existir assediadores em meu grupo. É lógico que está cheio de assediador, faz parte do serviço. Mas a pessoa não fica com esses assediadores o tempo todo. Ela procura fazer uma recomposição. Ela melhora a condição. Então o negócio não é assim. Precisa estudar e ver como é que fica. Muito bom. Eu tinha visto. Valdo. Sim. No diverbo, aqui, no dicionário, na diagnosticologia, se podia explicar, por exemplo, que a pessoa sem olho clínico profissional, não é necessário ter olho clínico profissional. Como é que é possível? O diagnóstico visual da subinteligência humana pode ser realizado por qualquer pessoa observadora, desde o primeiro encontro com o indivíduo, de maneira objetiva, concreta e sem deixar quaisquer mais a dúvida. Não é necessário ter olho clínico profissional para isso. A subinteligência você vai ver logo. Certas pessoas aparecem na fisionomia, na aparência, no modo. Isso mesmo sem olha os criminosos que aparecem na televisão quando eles estão falando sobre criminalidade. Você vai ver uma opção de gente de subinteligência. Então as caras que você olha, não, isso aí está na cara que tem alguma coisa. Falta tudo. Não é que ele tem, é que falta. A subinteligência é a falta. Pois lembra, só de andar, você vê isso, está faltando inteligência. Mesmo sem parapsiquismo, dá isso aí é a caminhada, o andar anserino. Anserino, que é igual o ganso, o pato. É a pata. E tem o Putin. O Charon era assim. O Putin também tem uns negócios esquisitos, né? O quê? Putin lá da Rússia. Né? Ah, tem. Mas aquele é um grande ator, né? Mas ele parece que uma vez você falou que ele tem um andar também, se não me engano. Agora, o problema todo é a gente examinar. Se observa bem que sempre a pessoa, você vai ver que falta alguma inteligência. Por exemplo, Freud, sabe, com aquele charuto assim na mão, tirou a fotografia para ir embora. E de pose, o pior é a pessoa que faz pose com um charuto na mão. Isso é falta de inteligência. Escuta, ele não estava estudando um negócio para ajudar as consciências, as personalidades, a análise da psique. Agora veja, ele vai dar um mau exemplo de fumar, sabia que aquilo é negativo? Onde é que está a inteligência dele? Agora, o Freud tinha uma opção de coisa assim, tudo boboca. Agora, uma pessoa que faz pose com um fuzil assim, ó, em cima do elefante, você quer falta de inteligência maior do que essa? Não, em cima do elefante, eu já vi casos assim. O cara em cima, fazendo pose. Não, o pior é a pose da subinteligência. Tem muito disso. Valdo, acho que um ditador pode entrar nessa sempre. Como é que é? Um ditador, ele sempre pode entrar nessa. Né? O ditador está cheio, né? Não, observa aquele que vão abaixar e assar, o Bashar Assad. Eles vão rebaixar o cara e vão assado. Ele vai sair assado, é isso que eles estão tentando. Mas observa o jeito dele. Ele é todo investigado, tem até uma boa presença, a situação toda. Mas você vê que falta alguma coisa ali, falta inteligência. Não tem jeito. Entende? Não tem jeito. Outra coisa.
Eu leio de vez em quando essas biografias, então aparecem as fotos das pessoas. Você vê todo mundo que falta inteligência. Antes de ler, eu leio aqui e falo assim, esse aqui não tem inteligência. Vamos ver se está falando isso no livro, no texto. É batata, está falando. Entende? Só pela aparência, você vê o jeito da pessoa. Então, a subinteligência é coisa séria. Por exemplo, o Darwin andou estudando isso, o Lombroso andou estudando o processo da subinteligência. Uns dentro da evolução, outros dentro da criminalidade. Essas coisas tem. Agora, é impressionante. Quer ver gente subinteligente? Olha a turma da clientela do Datena. Está cheio. Todo dia tem um ou outro. Agora, são os caras que aparecem, que a maioria está tampando a cara, etc., não aparece. Aqueles que aparecem, observa. Você vai ver a falta de inteligência. Valdo, só a última coisa, né? No próprio dicionário, aí, o item 6 aqui, Sim. Eu andei pesquisando orelhas de couve-flor. Você achou? Não sei o que é isso. Jiu-jitsu. Quem é que quer explicar? Jiu-jitsu. Explica aí para ele. Lutador. Principalmente de jiu-jitsu, de tanto eles arrastarem no tatame, aquilo ali vai criando o processo da cartilagem, né? Vai ficando toda inchada, deformada, e aí parece uma couve-flor. Esse é o apelido Agora, dos lutadores. Pergunto, isso é inteligente? Ou é de falta de inteligência? Valdo, Entende? aqui atrás, por favor, na página 9, em numerologia, a retroparentela paraprocedencial. Você pode dar uma dica como que a gente pode pesquisar, que ideias que a gente pode ter a partir disso? Eu acho que é quando as pessoas são parentes seus e elas participam do trabalho da conscienciologia. Para nós, isso é uma evidência óbvia de processo paraprocedencial. Agora, eu extrapolo isso devido aos processos do pandeiro e outras coisas mais. Então, por exemplo, essas moças, esses rapazes, até esses jovens que às vezes aparecem, que têm contato comigo, que eu vejo aquele alcance maior da história deles em matéria de conscienciologia, isso tudo era paraprocedência. Agora, ultimamente tem aparecido umas moças aí. Vocês veem o processo delas, como é? Isso é paraprocedencial. Agora, ó, eu vejo que aqui todo mundo entra nessa. O problema é que é um pouco obscuro. Vocês ainda têm uma certa dificuldade de identificar a situação, aonde precisa. Mas isso acho que acontece com a maior parte da turma aqui. Nas melhores famílias. Né? O negócio é sério. Professor, Sim. pequeno B. No dicionário, o senhor fala da tatuagem. Sim. É possível fazer essa limpeza, uma limpeza dessas interprisões depois, a partir das reciclagens e tal, da pessoa que tem tatuagem? Hoje em dia tem certo tipo de tatuagem, se ela é simples, sai através de raio laser e outras coisas mais que estão fazendo, né? Aí o laser de Agora, o rubina. problema é que tem coisa muito mais séria nisso. A hora que dá aqueles processos que dá deformação, tem vários nomes. São os queloides, principalmente, mas a partir de queloide tem uma série de condições negativas com isso. Então, às vezes, mexer na tatuagem tem que começar a examinar a reação da pessoa. Porque senão vai ficar pior do que a tatuagem. Fica como se fosse uma deformação. Entendeu como é? Que é o processo queloide. Sabe o que é queloide? Pois é. O negócio não é fácil. Agora, é só a pessoa ver que todo mundo tem alergia. Precisa ver a pessoa se ela tem alergia aqui. Às vezes, por exemplo, uma cicatriz dá um queloidezinho. Isso aí, se ela tiver alguma coisa, precisa ter muito cuidado se for querer tirar. Dá para trás, fica pior. Então fica pior a emenda do que o soneto. Sai do espeto, cai na brasa. Sabe como é que é? Piora tudo. Mas você fala assim, fazer a limpeza da questão das interprisões derivadas da Agora, tatuagem. o processo disso é a pessoa amadurecer, né, com o tempo. Agora, o que a gente encontra mais é pessoa arrependida, né, de tatuagem, porque amadurece, vê aquele alcance, é um problema.
Tem várias coisas que as pessoas têm muito arrependimento assim, tardio. A tatuagem é uma, outra é a salpingectomia, outra é o processo aí do homem, aí a deferentectomia, e por aí vai. Tem uma série de coisas que o povo se arrepende. E às vezes não tem saída. O negócio é mais sério. Então a gente tem que ponderar muito para não fazer os pecadilhos mentais durante a adolescência, principalmente, a juventude, a mocidade. Entende? Isso aqui é. Professor, ali onde o Pedro perguntou, na enumerologia, na página 9, essas retroparentelas aqui, parentelas, né, com E aberto, elas ocorrem todas ao mesmo tempo, ou, por exemplo, a retroparentela parapresidencial é diferente daquela profissional? Ou... Não, às vezes pode ser uma coisa dentro da outra, junto. Entendi. É íncito, porque a linha de manifestação é a mesma. Pode agrupar tudo isso. Outra coisa, você tem que lembrar o seguinte, parentela significa empatia. Empatia significa conjugação. Essa conjugação da parentela mostra que há uma aglutinação de pessoas afins. Essa afinidade mostra semelhança. A semelhança pode chegar à identificação. A identificação, então, por aí você vai longe para ver qual é o nível de relacionamento que existe na história. Agora, chega num certo ponto que defasa. Olha o meu caso com vocês. Não é todo mundo que vai para uma cidade e fala, gente, eu estou aqui. Aí vão 654 pessoas lá para ver o cara. O que esse cara tem? Isso aí é aquele cara que virou e falou assim, o cara mais inteligente que eu conheço é o Valdo. Ele põe todo mundo para trabalhar, não paga nada para ninguém e faz de todo mundo verdadeiros escravos de serviço. Quer dizer, o cara não entendeu nada, mas fez uma boa piada, né, em cima de mim. Entende? Então, o processo todo é esse. Em parte, tem razão. Mas agora, o que se passa? É o processo da ideia. É o problema de discernimento. A chamada pedra de toque. Você já viu na sua literatura aí a pedra de toque? O que é? A pedra de toque, né, a nossa, que é o leitmotiv, entende? É o problema do discernimento evolutivo. É isso que atrai o povo aí conosco. No meu caso, uma outra coisa que reforça demais é a descrençologia. Tem cara que chega para mim e fala assim, olha, eu não estou de acordo com nada. A hora que eu vi que vocês têm esse negócio de descrençologia, fui para o lado da conscienciologia na hora. Então, a descrençologia é terrível, porque a maioria ainda não chegou aí. Você pensa bem, o povo até hoje está falando em crença de tudo quanto é jeito. A palavra crença, acreditar, isso tem nas moedas, nas cédulas, nas coisas todas, está falando em crença. O povo ainda não desconfiou que você deve admitir ou ter convicção das coisas, mas não pode ter crença obscura ou fé. O processo é café, é besteira, café, isso aí não dá certo. Então a gente tem que reestudar essas coisas todas para ver. Agora, a coisa mais séria da parentela é você destacar e priorizar as amizades e afinidades prioritariamente evolutivas, que é o que nós estamos tentando fazer aqui na Cognops. Tudo que nós fazemos é baseado nisso. Isso aí muda totalmente o panorama. Você já fica tendo um panorama cosmovisiológico. Ele sai da egologia. Ele vai para uma visão maior. O mirante é mais alto. Você está entendendo? Da visão. Sim, Alinor. No dicionário, conclusão, taxiologia, os 16 itens, eu pergunto, o item 5 é cirurgia plástica. Observa-se que o índice de pessoas de 12 a 17 anos, as meninas, por exemplo, estão exigindo das mães, dos pais, que se faça tal tipo de cirurgia. E observamos que o índice de óbito é muito maior do que todas as estatísticas aí. Não, é porque a cirurgia plástica agora está muito mais barata, acessível.
Então, virou moda, né? É demais. Agora, o que é duro, a gente precisa explicar de vez em quando. Eu evito de estar falando muito nessas coisas, mas no meu consultório eu tinha que explicar isso durante muito tempo. Mas uma coisa, por exemplo, que a gente pode falar assim, de modo geral, é o seguinte. Uma moça está com um pouquinho mais assim, rechonchudinha. Então ela começa a fazer muito exercício. Os exercícios, você sabe que viciam. Acaba a pessoa fazendo mais. Daí a pouco ela entra quase com uma anorexia. Começa a emagrecer cada vez mais. Aí o seio dela vai para o joelho. Ela então quer suspender aquilo. Vai colocar alguma coisa para suspender o seio. Pronto. Ali ela já fica intocável. Uma mulher que tem processo no seio, principalmente essas bolsas agora, que estão colocando e estão tirando por causa do negócio, aquilo ali é um problema para o homem, para ela. Por quê? Você não pode estar amassando demais a mulher. Então, o negócio do amasso, o que eu acho engraçado é que o povo chamou abraço de amasso. Com esse tipo de seio, o amasso foi para o espaço. Entendeu? Agora, o povo não entende isso aí, isso é uma dificuldade. A mulher quer aparecer, não quer saber, mas fica no nole me tangere, quer dizer, não me toque, você não pode chegar perto. Você vai amassar a dona? Então o processo do amasso, que é uma das coisas mais sérias, matéria de sexo, afetividade, essa coisa toda que é um abraço, isso aí já é um problema. Então veja, há determinados processos desses, matéria de cirurgia, e problema de morfologia, estética, que é sério. Agora, o que eu estou falando aqui mais é o seguinte, a cirurgia plástica, quando excessiva, elas deformam e fica evidente a deforma da pessoa. Eu, por exemplo, devido ao processo de ter lidado muito com isso, eu olho na televisão, sei tudo quem é que fez plástica e não. Não precisa me falar, só de olhar. A expressão, não, você vê que não corresponde aos olhos, à boca, ao modo de falar, o gesto, o histrionismo da pessoa, está faltando algo. É por isso que eu também vejo muito o processo de paralisia facial. Eu vejo na hora. Não tem jeito, agora me dá uma pena. Outra coisa, ninguém, como eu já falei aqui muitas vezes, ninguém tem o rosto, a face esquerda igual a da direita. Mas, às vezes, tem deformações que são devido ao problema de paralisia facial. E, às vezes, ela é sutil, é muito pouca coisa, mas a boca vai para um lado. Agora, é engraçado na hora que você vê aquela moça lindérrima, e ela tem uma conotação. Agora, às vezes, nem ela sabe que tem, porque ela é tão bonita e tem tanta força presencial que aquilo mascarou, ninguém nunca falou para ela. Eu também não vou falar. Mas você vê direitinho que tem uma paralisia facial. Agora, ela não sabe quando foi aquilo, que época que foi, o que aconteceu, de que modo. Porque uma paralisia dessa, como eu falo aqui sempre, uma alergia pode dar isso, um resfriado pode dar isso. Ela tenta resolver um problema e cria uma situação para o resto da vida. Muito maior. O problema todo é esse. Obrigado. Então, vocês, mulheres principalmente, vocês vão fazer muito exercício, musculação, vão correr, andar na esteira, dançar muito, etc., para emagrecer. Olha bem, que às vezes você está com os para-choques dianteiros, tudo em dia. Isso tudo vai cair, vai ficar tudo na base de plástico. Então é um problema. Para-choque de plástico não funciona bem. Não dá para ter embate frontal. Sabe como é que é? Isso aí não dá. Então é preciso estudar. Professor, ali na frase enfática da página 11, você disse que a paraparentela é sempre o primeiro público-alvo da interassistencialidade. Você pode explicar melhor isso daí? Então, por exemplo, a maioria, quando você começa a fazer uma assistencialidade maior, a maioria que vem, tudo é parente seu da agora ou parente do passado. Então, a pessoa, por exemplo, ela começa a fazer a TENEPS. Nos primeiros 6 meses, levanta a poeira por vários motivos. Mas um deles é justamente esse. Porque quem é que ela vai assistir? Ela vai assistir os mais necessitados que tenham mais contato íntimo com ela. Então, a interassistencialidade tenepsista, tenepsológica, ela começa
pelos parentes. Então, a pessoa vai ver uma porção de gente do passado, e às vezes tem gente braba, né, com ela e tal, e ela tem ali que tratar. É o jeito. E ali eu queria fazer mais uma pergunta, professor, ali na página 9, em efeitologia, na última linha da efeitologia, os efeitos interpresidiários do endosso sentimental irrefletido. Os efeitos é o seguinte, isso aí, o endosso sentimental, nós temos até verbete sobre isso. Seria bom você ver o que a gente quer dizer com isso. Agora, esse processo da interprisão com a pessoa que admite o problema emocional, tem demais. É aí que a gente vai ver. É o efeito interpresidiário do endosso sentimental irrefletido, que aquilo está dentro da interprisão. A pessoa, ela assina embaixo a bobagem e vira cúmplice da outra, sem perceber o que ela está fazendo. Isso é o processo da subinteligência. A subinteligência é séria. Nós estamos falando aqui no verbete hoje, do dicionário. Agora, isso mexe na paraparentela. Olha, nisso aí está havendo um entrosamento, uma inter-relação. Professor, sim. Aqui no ar. Eu não sei se já viram, mas aqui na trinomiologia, sim, o universalismo está na página 9. Ah, sim. Está faltando aí um R, não é isso? Obrigado, muito bom. Sim. Aqui no ar. Você falou uma vez que teve uma vida que você foi pai da serenona monja. Foi. O que deu de alteração? Você vê antes dessa vida e após essa vida, em relação a essa parentela assim, de alto nível? Assim? Não, é por isso que a gente tem relação. Ela é um exemplo que vocês verem, eu que sou um pobre coitado aqui, pré-serenão, vulgaríssimo, né, que estou fazendo uma força danada para sair dessa, de vez em quando ela me dá uma colher de chá. Ela quer parentela melhor. É assim que eu desejo passar para vocês. Vocês merecem coisa daí para mais. Entende? Eu acho. É uma parentela. Muito séria. Como que era? Como que era a convivência, assim, de vocês? Você tem lembrança? Com filha, né? Você sabe como é que é, né? O negócio meu é esse. Agora, ela, quando nós estamos fora, às vezes que eu já andei com ela por aí afora, é ela que manda em mim, né? Porque aquele negócio todo. Estou lá. Sou um velho avô que a neta está tomando conta, né? No caso aí seria isso. Não, mas nós temos um nível de entendimento mais avançadinho. Com ela, eu fico mais inteligente. É sempre assim, entende? Por causa do processo da melhoria, né, do holopensene, da comunicação, a interlocução fica outra. Entende? Na família direta, foi só essa vez que ela apareceu? Ou já teve? Na família direta, consanguínea, assim, de outras vidas, foi só essa vez? Que eu sei direitinho, foi essa aí, olha, já é muita responsabilidade. Eu nem pesquisei antes o que havia, não, mas tudo é possível, né? Porque quase sempre, quando tem uma afinidade maior nas coisas nossas, como é o caso meu com ela, isso não aparece uma vez só. Entende? A situação é diferente. Mas é que no caso dela, há um gap muito grande entre ela e eu, em matéria de nível evolutivo. Entende? Então, a gente tem que ver. É como se eu fosse de uma etnia e ela de outra. Aquilo ali, às vezes, dá choque do processo de entendimento. Mas hoje nós temos uma compreensão muito tácita e telepática. Você entende o tácito. Isso é muito sério, o tácito. Entende? Quer dizer, uma piscadela é discurso. Você está entendendo? Isso aí é que é a coisa mais séria que tem. A gente sabe tudo. Então, uma pessoa entende muito a outra. Agora, com o serenão, uma serenona assim, é mais fácil o entendimento. Eu desejaria que todos vocês fossem serenão, porque ia ser muito mais fácil para mim. Entendendo? Quanto mais, melhor. Vale. Sim. Aqui no de atrás, Laura. Seguindo a linha da pergunta do Pedro sobre a família nuclear, quando tem uma pessoa dentro da conscienciologia, dentro da família, fica mais fácil, né?
Mas eu fico pensando assim, Valdo, por exemplo, a família nuclear, onde não tem ninguém da conscienciologia, só você, e o resto é contra a conscienciologia. Isso está determinando ou dá a entender alguma coisa referente à paraprocedência? Não, mostra que você arranjou a turma para você melhorar. Essa turma foi tirada de algum lugar que não era o seu. Então você é exceção dentro da turma. E outra coisa, quem tem mais responsabilidade nisso é você. Você que tem que doar mais de si, você que tem que fazer mais assistência, você que tem que compreender mais, você que tem que fazer concessão. Essa que é a saída séria da paraparentela aí. Mas agora, há um processo aí também sério. Às vezes, a dificuldade do processo mesológico. A gente tem que estudar a parte mesológica, que não está funcionando. Entendeu? Tem que dar um desconto. O que você queria? Pergunta do Otto. Você comentou a questão da parentela. Você começa a assistir aqueles que já são os mais próximos. Entra nisso também como critério dessa prioridade de assistência aqueles que você teve uma responsabilidade maior em criar problemas, dificuldades também? São os primeiros que entram. Entra nisso. Os primeiros que entram são seus credores. Perfeito. É só por aí, você já entende o resto. Agora aqui, no livro Projeções da Consciência, o senhor cita a Comunex Ascensão e detalha sobre o modo que era organizada para futuros engenheiros. Simpatizei bastante com a ideia. Várias vezes faço rascunho de projetos inovadores e depois de alguns dias aparece no noticiário o mesmo projeto que estava tentando estudar como fazer. Qual a minha ligação com isso? Teria também participado dessa Comunex? Poderia dar mais detalhes dela? Olha, é bem possível, por que não? Outra coisa, hoje mesmo, na hora do almoço, nós estávamos falando dessa comunidade lá com a turma que estava lá, ouviu o que eu estava falando com a Amabel. Você ouviu, né? Agora veja, ela não é uma comunidade de alta expressão, mas ajuda muito na região toda lá que ela funciona. Agora veja, igual ela e superior a ela, tem outras comunidades. Então é preciso ver isso, de onde é que você veio. Eu quero só te falar que em matéria de arquitetura e projeto e planta baixa de situação e etc., eu tive um colega no ginásio, que era o Plínio Schoder, que ele nasceu fazendo desenho de arquitetura, desde pequenininho. Agora, com isso, o negócio foi tão bom que a Ediouro chegou a publicar livro dele, com os desenhos dele, tudo da cabeça dele. Agora, eu via, junto comigo, a capacidade prodigiosa dele. Ele era um prodígio. Ele fazia assim, ó, tudo certinho, saía tudo certo, com a mão. Eu vi na casa dele, junto comigo, ele foi meu colega de ginásio. Agora, na edição da Ediouro, aquela editora, tem livro dele. O livro é Plínio Schoder. Seria bom você ver o livro do Plínio. Plínio Schoder. Sobrenome alemão. Mas lá você vai ver todas a capacidade dele de fazer tudo quanto é tipo de casa, sabe? Mansões, tudo. E fazia tudo na mão, assim, na hora. Fazia um monte, na mesma hora, na sua frente. Agora, desde pequeno, ele nasceu assim. De que maneira o serenão, dentro de um corpo humano, consegue sublevar a condição de carência das energias sexuais? Eles têm muitos para parecer sobre isso. Agora, o problema é saber usar as energias, né? Saber conduzir, direcionar, fazer aplicação das energias. Eles têm capacidade muito elevada mesmo. Agora, muita coisa que eles fazem, nós não sabemos exatinho como é que é. Estou fazendo trabalho voluntário no Centro de Valorização da Vida, o CVV. É um trabalho humanitário que existe há 50 anos no Brasil para a valorização da vida e prevenção do suicídio. Gosto muito do trabalho e me sinto realizado. Será que faz parte da minha ProEx? Também faço faculdade de psicologia e sou formado em filosofia. Tenho 23 anos. Muito bem, você está no caminho. É lógico que isso aí faz parte da sua ProEx. Sei lá o que você já não fez com as coisas, né? Para entrar nessa.
É comum os amparadores ajudarem a constituição da dupla evolutiva no início da fase executiva da PROEX? Aí depende, né? Depende de cada caso, ver como é que é, porque em casa de marido e mulher, ninguém deve colocar a colher, né? Poderia comentar se haveria mais chance de sucesso nesse período do que na fase preparatória? Olha, aí depende de cada caso. Tem que examinar, né? Isso depende do temperamento das pessoas. Há uma série de condições aí. Para generalizar uma coisa dessa é muito difícil. Temos que estudar. Professor, aqui no... de novo. Eu aqui. No dicionário, na página 36, por que você colocou lá no tabagismo, item 14, o vício de imaginação intoxicante? Eu não Existe livro lá embaixo, é só você procurar, que tem aí livro sobre isso. Que o tabagismo como vício de imaginação. A pessoa, ela começa com isso por causa do processo de imaginação, que amplia. Depois a parte bioquímica vicia a pessoa. Porque o cigarro são dezenas de tóxicos que ele coloca na pessoa. O processo do tabaco é um negócio terrível. Se a pessoa for analisar bioquimicamente o tabaco, ela nunca vai chegar perto de um fumante. Foi o que eu fiz, eu sempre evitei. Mas é que eu não compreendi muito bem a questão da imaginação intoxicante. É imaginação, você tem que ver um livro. Tem um cara que estudou isso tudo, fez um livro só sobre isso. Tá. Vício de imaginação. Chama Vício de Imaginação. Tem na holoteca. Folha. Esse livro é antigo, nosso. É um grande cara no Brasil que escreveu sobre isso. Andou analisando os processos psiquiátricos, psicológicos, uma série de condições para ver. É vício de imaginação mesmo. Se você for pensar, é. Agora pensa, você já raciocinou o que é o tabagismo? Uma pessoa fumar? Que troço mais besta. O negócio fede, mexe com a fumaça, suja os dedos da pessoa, suja a cara dela. A mulher que fuma, por exemplo, começa a ter rachadura nos lábios aqui, ela fica velha mais depressa, piora a pele do rosto. Você está entendendo? Outra coisa, fica péssimo o hálito da pessoa. Quando a pessoa sua, vem aquele cheiro. Dá câncer, por último, dá câncer nos pulmões. Então como é que fica isso? Que loucura que é. E as pessoas ficam aí, exibindo outra coisa. Não, ainda tem aquele assim comprido da moça. Professor. Isso é incrível a gente pensar como tem falta de inteligência. Né? Para o bolso, né? Professor. Sim. A letra B aqui. Eu parei de fumar dia 15 de setembro de 1967. Fumei por 12 anos. Sim. E isso que está aqui, realmente, alguém me convidava para tomar um café, eu já acendi o cigarro. E daí já imaginava que eu vou tomar um café, eu já estou com o cigarro aceso aqui. Não, e a pior coisa que tem é o fumante passivo. É aquele que é contra o negócio e é obrigado a estar fumando junto com a outra pessoa. Eu já escrevi sobre isso, fiz artigo, tudo, já publiquei, uma opção de coisa sobre esse assunto. Agora, hoje, o cigarro está sendo combatido para valer, né? Seriamente. Vamos ver quando é que eles vão começar a combater o álcool, o vinho. Esse aí vai ser duro. Que é muito interesse, é muita indústria que tem atrás disso, é difícil. Agora, enquanto não combaterem o cigarro e o álcool, a cocaína vai dominar tudo. Porque uma coisa puxa o resto, isso aí não melhora tão cedo. Então tem que fazer esclarecimento das desvantagens de tudo isso. Agora, a vida é cheia dessas tolices. A pessoa se sente bem uma, duas vezes e passa mal o resto da vida. Tem muito disso. De modo que a subinteligência é um fato. Não adianta vir que não tem, está cheio disso. Coisa mais fácil que tem é arranjar falta de inteligência por aí afora. A sociedade patológica, o que tem mais é isso. Abre a televisão, você vai ver isso. Faz acesso na maioria dos sites, você vai ver subinteligência. Passa na rua, você vai ver. Uma pessoa dirigindo. Você quer maior subinteligência do que uma motoca? Quem é que quer defender a motoca aí? Vamos fazer um debate sobre motoca? Eu vou liquidar com as pessoas, vamos ver. E eu não subo a motoca, tá certo?
O negócio é sério. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu uma vez andei numa motoca, mas não foi eu que estava dirigindo. Era uma mulher lésbica. Agora, o que é que se passa? Eu ia comprar o terreno para fazer lá o bairro lá em Uberaba. E a dona que vendia, que era corretora, era lésbica. Filha de uma amiga minha do movimento espírita, para vocês terem uma ideia. Agora, ela não queria saber do meu negócio, porque sabia a minha liderança lá do processo espírita, e ela tinha raiva daquilo. Ela, então, uma vez, não quis, então, ter contato com a história toda. Eu vi para ela, o que eu fiz? Deu um golpe total. Eu disse, vem cá, eu estou precisando de ir lá no lugar, já que você está aqui, você pode me levar? Eu disse, vamos lá. Agora, veja, ela não tinha uma motoca, ela tinha uma lambreta. Lambreta é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, a lambreta. Agora, o que se passa? Uberaba é cheio de troço assim. Agora, eu entrei porque eu senti, o amparador falou, não, pode ir, que nós seguramos a barra aí, vamos pôr energia mesmo. Então, eu entrei ela lá, e eu segurando nela, tudo, que era o jeito no negócio. Foi a única vez que eu andei de lambreta, de motoca, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, ó, a partir daquilo, ela ficou minha amiga, comprei os terrenos todos, abri o bairro, levei 9 posses do dinheiro do meu bolso, aquilo foi uma nota, mas valeu a pena. Agora, nunca pude esquecer aquilo. Agora, ela, eu já conhecia muito e sabia do temperamento dela, porque ela roubou, a namorada do um dos colegas que mais estudava comigo em medicina, universitário, roubou. Você sabe que lésbica às vezes gosta das moças que sejam rechonchudinhas, sexys, boazudinha. E essa, a namorada, era muito bonita e aquele ponto exato, era um tipo. Então ela fez tudo, mas falou cada coisa do meu colega, e a gente ouvia, lá perto da faculdade, aquele negócio todo. Então ela era de morte, essa dona, mas ela era a única corretora dos terrenos. Então, para comprar tinha que ser com ela. Eu fui enfrentar a situação, fiz a maior política extrafísica possível. Foi uma diplomacia terrível. Tive que andar de motoca. O que vai fazer? Agora, valeu. Eu comprei, ela me facilitou. Depois, muita gente queria comprar os terrenos. Ela foi atrás de mim. Valdo, me ajuda. Ficou minha amiga, sem problema nenhum. Agora, a dona, que era namorada do meu colega, eu depois encontrei com ela e falei assim, então, você continua com a dona, você aguenta conviver com ela? Eu falei assim, não, Valdo, eu não aguentei. Foi uns 2 meses, não deu. Já estou noutra. Agora, a moça era até bonita, inteligente, mas... Agora, o meu colega de medicina, um grande cara, gostava da moça. E vocês nem calculam o que ela falou publicamente. Eu não posso falar, porque é abaixo de calão. Vocês têm uma ideia. O negócio é bravo, mas colocou o cara abaixo de pó de traque, na frente de todo mundo. E em cima da motoca, porque qualquer coisa que você fosse atrás, ela vivia com aquilo para baixo e para cima, a lambreta dela. Impressionante. Em família de 5 pessoas, somos 4 conscienciólogos e 1 simpatizante. Necessariamente viemos da mesma paraprocedência? Olha, pode ser que sim, né? Ainda mais eu que conheço você aí com 2 filhos seus, é bem possível. Eu acho que essa turma toda está lá. Agora, o que é engraçado é o seguinte, que um trabalha com uma coisa, o outro trabalha com outra, o outro faz outra coisa. Mas a procedência, a base é a mesma. É a origem, né? O processo de origem. 8, em Codigologia, o senhor menciona o envolvimento das consciex no Código Grupal de Cosmoética. O senhor pode detalhar mais como é que se dá esse envolvimento das consciex no CGC? Aí é o problema da afinidade junto com o nível de lucidez que as pessoas adquirem. Porque tem que ter afinidade, mas chegar num nível de lucidez também, que aquilo entra numa integração, uma afinidade maior. Porque se não tem, não funciona.
Então, conosco aqui, ó, junta a fome com a vontade de comer. Há o processo da afinidade do passado, ao mesmo tempo que os objetivos são mais ou menos os mesmos. Então, as aglutinações, todas elas fazem uma convergência dos interesses, dos propósitos, das finalidades, das metas. Isso aí intensifica. E aí vem o código grupal de cosmoética que o pessoal pode fazer melhor. Professor Valdo, qual que é a base da afinidade? Como é que as afinidades se constituem? Afinidade é a experiência prolongada de uma pessoa com outra. Tudo nasce disso. Coexistência pacífica. Ela existe devido a uma convivência prolongada. Convivialidade prolongada dá coexistência pacífica. Isso é afinidade no fim. É a empatia. Mas assim, não existem situações em que há essa coexistência prolongada, mas mais voltada para aversões ou para... Não, a maioria das convivências no início são guerreiras, bélicas, problemáticas, é sempre assim. Até o negócio assentar tudo. Então, por exemplo, nós todos aqui já brigamos muito uns com os outros. Atualmente nós estamos nos suportando melhor. Essa é a regra. Isso aí é a natureza humana. Mas, por exemplo, pegando esse exemplo, dentro do nosso grupo aqui, com algumas pessoas nós temos mais afinidades, outras menos. Essas pessoas com quem nós temos mais afinidades, necessariamente nós já convivemos mais. Teve mais vida antes. Isso é batatófilo. Não tem por onde fugir. É absoluto. Isso é regra. É inseparabilidade do grupo kármico. Agora, veja, nós convivemos do jeito que nós estamos aí esse tempo todo. Você, por exemplo, a hora que desistiu de fazer aquela viagem, resolveu ficar aqui, você está perdida. Você está juntando os processos da Conscienciologia comigo e com a turma cada vez mais. Isso vai afinizar cada vez mais. Agora, veja, quais são os efeitos, as repercussões, as consequências disso na sua intermissão próxima, pós-dessomática? Isso vão ser enormes. Isso tudo vai atrair ainda mais. Então vai haver uma conjugação cada vez maior dessa interatividade do grupo karma mais chegado, os íntimos. Aqueles que estão mais próximos. É o processo da prosêmica no problema aí levado para a intimidade do micro-universo. Então a tendência são esses laços de afinidade consciencial sempre. O processo é cada empatia. Vez mais próximos, assim, cada vez nós vamos ter mais afinidade. Outra coisa, a gente não pode ir naquela ilusão que o povo acha, que os parecidos, os semelhantes é que se identificam mais, nem sempre. Não. Às vezes é a falta justamente de aparência de identificação que eles se dão bem. Então, por exemplo, os bicudos não se beijam, depende, eles vivem juntos. Bicudo não vai viver com a mula ou com o cavalo, é com o bicudo mesmo. Você está entendendo? Não é com minhoca. Entende? Se ele for pegar uma minhoca é para comer. Então o processo todo é isso, tem que examinar. Então o problema da identificação não é só identidade visível, morfológica ou estética. Não, é mais embaixo, a coisa mais séria, é estrutural. É esse tipo de identificação que algum tempo atrás, aqui na tertúlia de hoje, você falou que nós ainda temos dificuldade de fazer, que nós não conseguimos ir em cima do lance na questão da identificação. A turma, de vez em quando, divide um processo. Por exemplo, uma pessoa que fica irritada, ainda tem muita gente que fica irritada. Se ela fica irritada, a irritação obnubila aquilo, ela obumbra, ela ensombreia, joga a tenebra. Você está entendendo? Vai as trevas em cima daquilo. Ela não vê mais nada. Então ofusca. A pessoa não tem mais noção lógica e racional para decidir. Então aí cria problema. Nós ainda temos essas coisas. Agora, a irritabilidade é uma das doenças mais comuns que nós temos por aqui ainda. Isso tem que acabar. Agora, nesse contexto na antagonismologia, aqui o senhor coloca antagonismo, afinidade e aversões. Nesse contexto de afinidades, e até de um certo nível assim, de aversões, vamos pegar dentro do nosso grupo aqui, ainda que é capaz. Como é que a gente pode fazer para compor e... a primeira coisa é falar para a pessoa, olha aqui, ó, evita torcer o nariz e virar a cara para os outros. Isso aí está errado. Por exemplo, um epicom, ele não tem direito de virar a cara mais para nenhum epicom ou outro. Como é que fica?
Onde é que fica o exemplo dele? Torra tudo, está danado. Isso aí tem que falar na cara da pessoa. Agora, o que eu vejo, viu, Cris? A coisa séria é o seguinte: quanto mais autolucidez nós vamos tendo uns com os outros, mais sinceridade nós vamos ter. Vai chegar um ponto que a franqueza vai funcionar sem criar problema anticosmoético. Isso é que é o ideal. Por exemplo, nós às vezes fazemos as reuniões aí. As acariações. Às vezes não são simples interrogações, são acariações mesmo de alto nível. Mas veja, é uma beleza. A hora que aquilo fica tudo esclarecido, as pessoas se abraçam, pegam aí, não, agora está tudo certo, vamos entender, os mal entendidos vão desaparecendo. Isso é o máximo. Isso tudo é um processo para acabar com a irritação. Entendi. Agora, o que acontece mais entre nós, que cria irritação, quase sempre é inexperiência e, vamos dizer, ingenuidade. Entende? Uma pessoa, ela chega aí, ela pensa que ela está sabendo muito e às vezes comete uma bobagem, nem viu o que cometeu, ela nem sabe o alcance, o estado, a condição daquilo. Ela não viu a performance dela, a qualificação daquilo. Então, isso é ingenuidade, é inexperiência, é imaturidade, falta de observar detalhes, né? Isso é que acontece mais. O que tem aqui mais é com isso. Quando a pessoa fica irritada, a outra quase sempre vai falar: não, vamos com calma. Pode ter um mal entendido aí, está mal parado, vamos ver isso. Aí, por isso, a acariação é uma bênção. Botar tudo às claras, então. Né? Esclareia tudo. Até aquele momento, tudo fica mais claro. Isso é o máximo. Agora, eu penso que hoje a nossa turma está muito técnica para fazer a acariação. A turma já está sabendo fazer isso com calma. No início não era bem assim, não. No início eu entrava nas coisas, o negócio dava muito trabalho. Saía muito tiro, sabe? Atualmente não, a coisa está melhor. Está tudo tranquilo, alto nível de diplomacia, de entendimento. E outra coisa, há muita lógica, muita racionalidade nas ponderações. Isso é importante, isso, o nível melhorou muito nosso. A gente não pode falar que aqui tem evoluciólogos e serenões, mas nós estamos caminhando para isso. Né? Esse é o caminho. Agora, Valdo, essa melhoria do nível caminha cada vez mais para profilaxia. Quer dizer, a acariação vai minimizar. O que eu desejaria falar para todo mundo é o seguinte: não fique assustado com o processo de acariação. A acariação ajuda todo mundo, o acariado e os acariantes, se a gente for falar. Outra coisa, não fique assustado se você vai para o OIC e vai ser evoluciente. Eu acho que todo mundo deve ser evoluciente numa certa condição para saber como é que funciona a própria consciência-terapia. Isso é importantíssimo. E para a pessoa isso é ótimo. Então tem certas coisas que nós temos que acabar com essa, vamos dizer, a relutância, ou, vamos dizer, uma apreciação ou abordagem errônea do assunto. Seria bom clarear isso mais, sabe? Então aqui, isso aí é coisa que muita gente tem medo. A clareação evoluciente. Enquanto esse barulho é chuva, né? Já começou? É vento, é o vendaval. É aquele do 70 por hora, no mínimo. Hein? Daqui vocês veem. Eu já pensei em colocar um espelho retrovisor aqui, mas ainda não. Qualquer coisa aqui eu rodo, não, qualquer coisa eu rodo aqui. Mas fala aí. Professor, aqui no dicionário, sim, no último item, meritologia. O senhor pode aprofundar, por favor? O caso é o seguinte: na meritologia aqui, nós estamos falando aqui, da subinteligência, tá certo? Quem aceita a subinteligência alheia como convivialidade imposta permanente, de modo natural, não pode se queixar, pois merece a condição, sendo também, obviamente, subinteligente. Os afins se atraem. Uma pessoa subinteligente vai se dar melhor com a outra subinteligente. Agora, existe um filme muito bem feito, que eu descobri aí, e a turma arranjou para mim, que é o processo da Marguerite. Você já viu? Então, um filme francês,
Marguerite. Agora, o que se passa? Ele é Burraldo, Burrildo e Burrode total. E junto com os amigos dele. Então, aquilo para uma pessoa estudar, seria bom você ver esse filme. Entende? Ela sabe o nome direitinho, dá para você. Agora, o filme foi muito visto na França e tem uma senhora que é a maior atriz da paróquia da França, para mim, é a maior da atualidade. Ela ganha do Depardieu, que é considerado o top lá. E ele está junto com ela engole o Depardieu. Agora, ela tem mais charme do que as moças mais bonitas que tem por aí afora, novinhas. E ela já está bem de idade, está na 4ª idade. Agora, é o máximo, o jeito de andar, o modo de falar, as expressões que ela usa. Outra coisa séria, os diálogos são muito bem feitos no filme. Vale a pena ver, Marguerite. A Graça adorou o filme. Mas, professor, no caso, quando a gente tem um irmão com esse problema, assim, qual que é a postura ideal? Lógico, é para a gente assistir, mas é que aqui só fala, os afins se atraem. Não podemos esperar que a pré-serenona seja perfeita ou serenona. Eu tenho 2 irmãos com problemas, então eu estou afinizado aí. Não, mas você tem um temperamento muito bom, você vive rindo e você não é bobo alegre. Então você pode ajudar esse povo todo. Os afins se atraem. Agora, o caso todo é o seguinte, temos que buscar empatia, afinidade assemelhada, pelo menos próxima ao nosso nível de autodiscernimento. Ver o que você pode ajudar com isso. Uma coisa boa é ver se algum deles aí tem vontade de ler, arranja livro, isso sempre ajuda. Se ele viciar em leitura, vai ajudar demais. O ideal é levar a pessoa para ter um vício da leitura, a não ficar sem ler. Com isso, ela melhora o processo de subinteligência mais depressa, entende? Agora, vamos pensar no processo que eu estou falando aqui, da sinergismologia, entende? Quer dizer, não adianta reclamar, que é o jus esperneandi. É o direito de reclamar, de espernear. Sim. Você entendeu? Entendi, obrigada. Vamos ajudar, você já está consciente, você vai longe com isso. Obrigada. Hoje é quinta-feira, por isso que está aí, né? É aquele negócio que o povo falou. Quando a gente vai fazer agora, hoje só que tem que estar na base do vendaval, né? Alô? Alô aqui. O que é? Voltando à numerologia, não sei se foi notado aí que para procedencial tem um N a mais. Para procedencial, o que tem? Tem um N a mais. Tem um N a mais, não é isso? Isso. Sim, a gente já viu. Tá, e aproveitando o ensejo, no dicionário, sim, aí na caracterologia. Incontestável. Na caracterologia, no segundo item, tem a olho nu, tem aí o caso da crase impossível. Casualmente, o professor Sérgio Nogueira esse dias publicou um artigo. Não precisa de pôr, não. Enumerando, não. Então tá. Antes de nome masculino. Eu deixo aqui para vocês estudarem aí. Da crase impossível. Vamos ver. Agora, aí também tem na definologia, tem incontestável, tem um S a mais. Nossa. E outra coisa também é que no desdentado aqui, eu posso colocar o nome técnico aí que o nosso chefe ali gosta, e eu sou dentista, né? Que é anodontia. Nós vamos pôr. Mas eu vou deixar o desdentado junto também para ver. Né? E aí também outra coisa na diagnosticologia, dá para tirar aquela vírgula porque toda essa frase diagnóstico visual da subinteligência humana é o sujeito e o... mas eu não acho que aí o sujeito está muito ruim. Está muito longe. Isso ajuda a pessoa a entender. Eu às vezes deixo. Até isso aí você sabe que é variável, forçando né? A barra dá para... O diagnóstico visual da subinteligência humana, vírgula, pode ser realizado por qualquer pessoa observadora, desde o primeiro encontro com o indivíduo. Então, se a gente for forçar a barra aqui, eu acho que o negócio está certo. Faz a pessoa pensar o que é. Eu acho que às vezes é importante. Agora, vamos supor que a gente corta aqui lá. O diagnóstico visual da subinteligência humana é desde o primeiro encontro com o indivíduo, de maneira objetiva. Olha aí, já eliminou o processo.
Fica tudo. Tem certas coisas que eu acho que tem que ser mais, sabe, elástico. Um pouco. Minha esposa atrai de maneira muito curiosa a atenção de crianças, desde bebês de colo até a faixa dos 10 anos. As crianças parecem se sentir muito à vontade com ela. Na rua e em locais públicos, é muito comum as crianças desconhecidas pararem para conversar com ela. O inverso não acontece. Ela não fica procurando a atenção das crianças. Não temos filhos ainda. Eu tenho 30 anos e ela 35. Sim, e daí? O que é que você quer saber disso? Isso aí é a afinidade do processo. Ela deve ter muita maternagem, já trabalhou muito como mãe, cansou. Agora, com isso, ela estiola, ela exterioriza muita energia de maternagem, a meninada toda vai procurando o peito. Mas faz parte do serviço. Mas ela já trabalhou demais, se cansou disso, não quer saber mais de criança. E se explica bem a situação aí. Favor ampliar em antagonismologia, página 9, segunda linha. O antagonismo, reconciliações e resoluções afetivas. Dentro do grupo karma, como aplicar esse antagonismo? Em que momento? Olha, o processo todo é o seguinte. A gente, dentro do grupo evolutivo que nós temos, o processo é fazer o mais depressa possível as reconciliações que forem possíveis. E não ficar com as irresoluções afetivas. Tem que dar um jeito nisso. Porque se a pessoa ficar duvidando, aquilo piora. Quanto mais ela deixar, pior fica isso com o tempo. De modo que é bom tomar providência enquanto você está junto da pessoa. Outra coisa, às vezes você vai procurar amanhã para fazer uma reconciliação e tudo vai piorar. Já piorou, a pessoa vai ser difícil. Tem uma série de condições aí negativas. É possível o aumento das ocorrências de sincronicidade em momentos que tomamos uma decisão mais crítica, quanto à proex grupal? Sim. Sincronicidade pode ocorrer em todo tipo de contingenciamento da vida humana e exercício. Pergunto isso porque desde a minha dupla e eu decidimos uma mudança de moradia, muita sincronicidade tem acontecido conosco, na profissão, nos afazeres diários e nos estudos. Pode ter alguma relação com nossa paraparentela? Pode ter, sim. Como podemos estudar mais essa sincronicidade? O melhor é anotar o que é que vai fazer e ver. No caso de vocês, vocês têm que olhar a turma da jovem. O que é que vai entrar dentro desse contexto de vocês com os jovens? Quem é que vocês vão encontrar com esses jovens e conviver com os jovens? Isso aí é que tem mais afinidade no caso aí desse caso de vocês. Eu conheço aqui mais ou menos o que é que ela está falando. A gente vê como é que é. Isso então é normal, vai acontecer. O que mais tem? Tem mais alguma coisa aqui? Vamos em frente. Nós temos 7 minutos para voltar, mudar de programa. Né? Aqui temos vários quadros desse programa de televisão. Hoje tem um outro quadro. 9, na teoriologia, na última teoria, a teoria do estado mundial. Qual que é a correlação que você faz com a paraparentela e o estado mundial? Por que você ressaltou isso aqui? O problema todo é o seguinte. A paraparentela tem muita relação com isso devido às interpretações do grupo kármico. Quanto mais você diminuir as interpretações grupo-kármicas, mais você, com seu grupo, vocês vão ficar predispostos a melhorar a harmonia dos holopensenes aonde vocês vivem. Isso aí predispõe o Estado Mundial. O Estado Mundial é justamente uma condição dessa. Por quê? Ele vai ser dirigido, tudo indica, por uma equipe. Essa equipe que é um colegiado. Colegiado tem que se entender entre os membros, os pares. Aquelas pessoas são os mais afins que existem. Então, para chegar num colegiado ou arranjar componentes desse colegiado para o Estado Mundial, tem que arranjar muita gente que tem afinidade. Senão, como é que fica? Vai arranjar quem? Se a pessoa, o colegiado, todo mundo está brigando, não tem jeito, isso não existe. Agora, o que é interessante na vida humana é que tem muita coisa que dá lição, né, para as pessoas e para a humanidade, né, a população.
Uma delas é o processo, por exemplo, da empresa e os processos dos executivos e o processo da indústria e do comércio. Então, por exemplo, uma empresa que seja anônima, uma sociedade anônima, as pessoas têm que começar a estudar isso tudo, como é que é. O problema, por exemplo, do presidente com os vice-presidentes, aquele negócio toda a diretoria, isso tudo tem que ter uma relação. Uma das coisas, por exemplo, que mais ensinam isso na questão da indústria e do comércio é aquela mesa comprida, a reunião com o chefão, aquele negócio todo. Aquilo ali é muito sério, para dar abertura na cabeça do povo sobre o processo de reconciliação e convívio efetivo. O que você está ressaltando aí? Qual que é a aprendizagem aí? A aprendizagem é da grupalidade, né, de alto nível. Se a grupalidade, não funciona, como é que vai fazer Estado Mundial? Tira o cavalo da chuva, você não chega lá nunca. Então tem que começar do grupo para chegar na coletividade. E outra coisa, lembrando que a multidão se nivela por baixo. Então vamos só entender o alcance disso, como é que fica. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, tudo que a gente está mexendo em matéria de confraternidade, é o caminho do Estado Mundial. Conselho dos 500, a Ágora, você está entendendo? Todo esse tipo de interassistencialidade feito pelo voluntariado, das ICs, tudo isso é o caminho do Estado Mundial. Por isso que a gente já pode mostrar um tipo, ou uma preparação para o Estado Mundial aqui. Sim. Ontem o senhor falou a respeito da... Às vezes a pessoa tem um problema, às vezes nem sabe que tem aquele problema, isso é complicado. E aqui, na enumeração aqui no dicionário, o senhor faz esses 16 itens bem escancarados de subinteligência. Né? O que o senhor diz assim, para a gente começar a procurar aquela subinteligência mais sutil que a gente ainda tem na coerência dentro de cada micro-universo, para a gente procurar e enxergar o nosso problema, a subinteligência bem sutil. O que é que está fazendo você errar mais? Por exemplo, do ano passado para cá, você errou mais em quê? Você vai olhar que lá no fundo tem o tatuí. Quer dizer, tem uma subinteligência naquele erro. Esse aí vai te ajudar. Agora, tem que chegar e ver lá no fundo o que é que tem. Esse aqui é importante da história. Agora, se a pessoa for analisar com calma, ela vê. Olha quais foram os erros, os desvios ou qualquer coisa nesse sentido que você fez. Muitas graças. Não, esse é o seu. Você não prestou. Mas com isso, a situação fica menos difícil da pessoa localizar. Porque se há um erro, principalmente o erro contumaz, aquele que se repete, há um processo de subinteligência aí. Qualquer causa que seja essa, ela não é inteligente. Porque uma pessoa que erra 2, 3, 4, 5 vezes, você não pode falar que tem inteligência nisso. Houve alguma falta de inteligência. Então aí você vai localizar por quê. Às vezes, por exemplo, a subinteligência se manifesta naquilo que a pessoa ela evita. Essa evitação de manifestar naquela área pode ser falta de inteligência. Ela acha que aquilo vai dar muito trabalho, ela tira o corpo fora, aí ela começa a errar. Então, o problema nosso, a gente tem que enfrentar os processos e não tirar o corpo fora. Entendeu? Nessa questão, eu acho isso importantíssimo. Eu não sei se você está entendendo aí o caso, como é que é. E o nível que isso fica. Entende? Gente, então vamos ver. Pessoal, por favor, desligar os celulares e também não teclar durante a mega euforização. Obrigada.
Como é que foi dar aula? Após a taquicardia inicial, eu senti acalmia, senti um aconchego, algumas movimentações de energia em torno do corpo. E, no geral, foi isso. Não consigo definir nada mais. Sentindo bem agora? Tá bem? Sim, o tempo inteiro eu fiquei muito bem. Então, no princípio, assim, ficou bem calmo, assim, não estava esperando essa energia assim grande e não foi assim foi bem tranquilo. Eu senti assim bastante fraternidade, uma energia assim, não senti movimentação de energia muito forte, não? Só foi envolvendo e um padrão de energias assim, eu senti assim tranquilidade, isso aí. Você está bem agora, né? Tô sentindo bem. E o nosso Bom, eu senti um calor forte chegando até mim, uma espécie de falta de ar ativado, né? Depois veio uma calma, uma serenidade, bem serenidade. Agora estou calmo, estou bem. Então tá bom. Tá muito bem, vocês estão muito tranquilos com toda a estufada de vento por aí afora. Estão ótimos.
Como é que foi você lá? Foi bem interessante, foi a primeira vez que eu sentei aqui, né? No começo, muita energia, a sensação que eu tinha é que ela vinha do meu pé, assim, para cima. Foi ativando todos os chakras e a sensação que eu tinha é que meu corpo vibrava, assim. Senti vários músculos tremendo. Pelo seu tamanho, eu teria que entrar no E muito calor, assim, aqui na região do peito, na mão e no pé. Do meio para o final, serenizou. Uma paz imensa, assim. Parecia que eu estava flutuando no espaço, como se eu nem estivesse aqui mais, assim. Estava bem tranquilo. Estou muito bem. É assim mesmo. O campo mexeu com você. E você, Isabel? No início foi quente, energia quente. A impressão que dava que eu estava em alerta, assim, um negócio estranho, assim, depois acalmou e serenou e eu perdi um pouco a noção de tempo e espaço. Mas uma sensação muito, assim, boa de paz. Tá bem, então. É muito bom. E agora, como é que está a nossa moça? Eu também tive essa noção, perdi a noção um pouco de tempo e espaço, assim. Até por conta do verbete, assim, eu acho que eu evoquei um pouco a minha família. Parecia que eles estavam aqui, assim. E até foi engraçado, nós três, né? Estamos aqui hoje. Mas muito uma alegria, assim, de estar aqui, uma coisa muito positiva. Tá sentindo muito bem, agora. muito bem. Isso aqui é importante. Essa aqui é uma mega euforização familiar, essa nossa. De casa, de casa. Tudo parente. É a parentela, tem que ver. Tá tudo certo, né? Teve um ponto interessante que ela pegou a gente para vir para Tertúlia hoje. Eu falei assim, hoje eu vou ser mega euforizado. Você falou? Eu falei para ela. Falei, hoje eu vou assistir minha família. Tem disso, né? A energia atrai energia. Agora, hoje, aquele nosso amigo tinha razão. Acho que é a quarta mega euforização que dá uma tempestade aí com o vento, não é isso? É a quarta, nessa temporada agora. Agora, dessa vez, parece que choveu, já choveu, né? Alguma coisa. Foi? O cara estava implicado com isso, que ele viu 2 vezes. De lá para cá já tem mais 2 vezes. Para mim é a quarta essa aí. E outra coisa, sempre mais ou menos durante a tertúlia. Agora, quando sai, quase sempre já está mais anuviado e tal. Que é para ajudar vocês, né? O negócio todo é esse. Mas agora, é bom que chova para melhorar o ambiente, né? Sempre ajuda, né? Fazer enxaguar. Aí, vamos ver se isso acaba com a subinteligência. Né? Bastante energia e tal. Alô, voltando ao verbete. Sim. Eu notei que na definologia o senhor falou em consciex. Sim. Parentela são consciex. E aqui na argumentologia, o primeiro item é a parentela ressomada, então consins. Por que não constou na definição também consins e consciex? Não, mas eu acho que está certo, a situação pode ser assim. Eu não vejo que esteja contra, não. Não acha que está certo isso aí? Tá. Só curiosidade, porque me chamou a atenção. Você é bom. Você é bom. Põe o dedo em tudo que você vê aqui todo dia. Se apareceu aí, põe o dedo. Ó. Entra nessa. Você sempre ajuda. Agora, uma que é muito calada é a nossa chefe ali, a professora lá. Ela não fala nada sobre isso. Ela é meio calada, não diz nada. Como é que é, Julieta? Dá um jeito.
até o seu filho já desasnou, agora você tem que se encalacrar, tem que dar um jeito nisso. Você notou como é que ela fica calada, não é isso? Ela ainda está relutante, Valdo, vamos dar um jeito ali. Né? Precisa, né? Ela precisa. Precisa. Não, eu já tenho autoridade para puxar a orelha dela, são muitos anos trabalhando junto. Ela já me ajudou demais, né? Mas eu acho que você precisa de participar mais dessa situação, com todo esse cabedal aí. Já saiu um livro dela, você já viu o livro. Pois é, então, como é que é? Ela é autora nessa história. Me conta, sábado você vai aparecer? Pelo menos isso? O que você quer saber? Eu não entendi. Não, você sabe o problema de sábado, né? Sei sim. Você vai aparecer na reunião? Vou, claro. Então, acordar cedo para mim é um desespero. Você já pode ficar que o lugar dos autores é justamente desse lado aqui, na letra A. É você, você já pode ficar aí até sábado. Tá bom. Tá já está no lugar. É isso? Tá certo. Você sabe que tem até agora, segundo a Mabel, tem 18 autores, né? Já, que responderam positivamente. Falaram. E ela falou que tem um que falou assim, para isso aí eu não quero perder nada. Estou lá. Lógico, eu também não. Vamos ver o que vai dar. Vamos Agora, lá. Vamos ver, né, o nível dessa história. Professor Valdo, aqui no PSIDA, a página 9, na tecnologia, fale um pouco sobre a técnica da holopaciência didática. A holopaciência didática é aquele problema de você ter muito critério e muito equilíbrio para fornecer a pedagogia, quer dizer, oferecer atalhos, esclarecimento. Então repetir, repetir, repetir. A gente tem que ter muita paciência. Essa holopaciência, a maioria onde ela funciona mais é com repetição. É aquilo que eu chamo que abate pensanidade. A gente tem que ter paciência de repetir. Pois é. Agora, tem um verbete sobre isso. Mas aqui é a holopaciência didática, que é uma coisa, a holopaciência. Holo quer dizer todas, são todos os tipos, muitas manifestações, multimanifestações, multifacetado, entende o processo, a manifestação. Então, isso aí é didática. A verdadeira pedagogia, a pessoa tem que ter paciência. Um professor ou uma professora que grita demais com os outros é errado. Ela pode ficar até fazer um processo histriônico, fazer uma coisa exaltada, mas isso é de caso pensar, tudo. Agora, por exemplo, se ela fica e perde a paciência o tempo todo, isso não é didático. Tem que ter paciência. Então tem que ter uma holopaciência mesmo, não tem saída com isso, né? Explicar até Agora, às vezes a gente tem que bancar até o bobo, passar por cima, deixar, etc. Okay. Se a pessoa, por exemplo, ela é mais avançadinha e conhece mais as coisas, eu corto as coisas e vou direto aos finalmente com ela. Agora, se uma pessoa está começando, essa é que eu deixo a coisa ir mais devagar. Então, uma das paciências mais sérias que tem é que você tem que saber quando é que você vai em câmera lenta e quando é que você aumenta a velocidade. Eu, por exemplo, em certos temas, se a pessoa é consciente, eu corto até a palavra da pessoa. Isso faz parte da didática. Isso é besteira. Para mostrar que não, aqui tem isso. E outra coisa, às vezes é bom a gente falar em cima do lance, naquela condição, porque é o jeito do povo entender. Se fala depois, aquilo já desanuviou, já saiu, o troço já foi por outro, perde tudo. Então, esse negócio é muito sério. Agora, se uma pessoa de jejum está começando, tem que ir tudo em câmara dentro, com calma, repetir, fazer a mesma abordagem do assunto, mas por ângulo diferente, uma abordagem diferente, uma vertente que é nova perante aquilo. E outra coisa séria também, ter paciência de repetir as coisas mais de uma vez. Vocês veem aqui, ó, até com o teletertuliano, nós temos que ter paciência aqui. Porque é muito pedido, praticamente todo dia tem o pedido de novo, da mesma coisa. Tem as pessoas que são retardatárias, que custa chegar aqui, que não viram que aqui já foi falado. E tem os outros
que pedem também que não viu o que já houve antes. Quase todo dia tem repetição aqui nas perguntas. Isso faz parte do serviço. Então, estudo é a holopaciência, está entendendo? Ok, obrigado. Agora, professor, mãe, médico, advogado, tudo tem que ter muita paciência para tratar dos clientes, da turma lá, dos fregueses, dos pacientes, enfim, do grupo, né, de assistência, né, grupo de assistidos. Na verdade, um discípulo, um estudante, um freguês, um cliente, todos são pessoas assistíveis. A gente tem que entender muito isso. Pessoas assistíveis. Se essa pessoa é assistível, você tem que ter paciência para atendê-la. Isso faz parte do serviço. De modo que... Aqui no ar. Em relação à paragenética, quando fala de paratalantelo, né? Quando você está num grupo de pessoas que predomina nessa subinteligência, de alcoolismo e tal, essas pessoas que estão mais próximas de você. Você quer ver subinteligência? Vai no botequim. Você não precisa tomar nada de cachaça, nem nada não. Mas observa só, ali tem muita subinteligência. É justamente esse filme que nós estamos falando, tem um processo de botequim dos franceses. Tem um bar lá, um povo. Uma dessas pessoas que estão em volta, que tem essa mania, né? Ficam lhe pedindo ajuda, por mais que você não esteja envolvido no processo, mas vem mais esse tipo de pessoas. Isso tem relação à paragenética? Tem. Tudo do seu processo? Você nunca vai conviver com pessoas, assim, mais ou menos de modo prolongado, que você não tenha tido contato anterior. Sempre você teve. Entende? Você não vai encontrar com a pessoa a primeira vez para viver com ela aí um monte, não. Você já encontrou antes, para viver mais prolongadamente, para ter contato, seja o que for o tipo de contato. Mas o fato dela estar naquela condição e aqueles tipos de consciência... Tudo tem sua razão de ser, é o processo do mérito, da própria evolução. Aí o problema é você ver o que é o seu papel que você desempenha naquele cenário, naquele enredo, naquela história, naquele palco. Mas, ver assim, o que você tem que fazer para ajudar. No meu caso, nem sempre é esse tipo de pessoas que vêm pedir ajuda ou conversa em relação à companhia, né? Mas tem certos momentos que eu estou um pouquinho mais para baixo, ou então eu estou até mais para cima do que o normal, né? Num estado de extrapolação, e esses tipos de pessoas vêm, né? E acaba muitas vezes influenciando e até mudando algumas coisas que você tinha planejado. Isso pode servir de análise para assédio e tal? Ou tem Agora, algo a ver? você observa bem as suas reações perante as pessoas. Qual aquela pessoa que, vamos dizer, provoca, gera em você uma reação, às vezes, de afinidade, de compreensão, de entendimento, alguma coisa de simpatia que você não sabe bem, indefinidamente, por que é que você tem simpatia pela pessoa? Isso tudo é paragenético. Tudo é relação do passado. São retro-amigos, retro-vivências, retro-vidas. Isso tudo tem. Nós todos passamos por isso o tempo todo. E todas essas pessoas que estão ali, só que... todas as pessoas estão aqui, ó. Você já teve contato com esse povo. Só que nesse próprio momento eles estão num condicionamento diferente de bebidas e tal. Todos eles podem estar ou deveriam estar na mesma condição que eu estou, por exemplo, de sem bebidas. Você passou na frente deles, às vezes, tem isso. Está mais lúcido a respeito do prioritário, evolutivo. Então, isso tudo também. E a responsabilidade sua é maior. Quanto mais a gente vê que nós estamos numa situação melhor para outra pessoa, mais responsabilidade nós devemos ter com aquilo que nós fazemos. É a saída. Mas então, minha gente, está tudo bem? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram, com chuva, todo o processo, só falta nevar, né? Mas teve pedrinha, vento, chuva, água, quer dizer, está ótimo. Agora, pode falar. Como é que é?
escolher o conjunto, né? O mais próximo que eu posso observar seria o amparador? Mais próximo como? Do conjunto de consciências. Do conjunto de consciências que você tem? Olha, o amparador, quase sempre, ele às vezes é difícil da pessoa se afinizar até ter contato permanente. Mas, por exemplo, com as práticas da TENEPS, que são diárias, isso fica menos difícil. Então a pessoa acaba tendo aquele contato, localizando e identificando as coisas dele. Agora, a coisa mais interessante que tem nisso é o processo das sugestões, ou seja, aquela inspiração, a intuição que o amparador dá para o tenepsista. Isso, com o tempo, aquilo fica óbvio. Agora, como a pessoa vai fazer a TENEPS, vai desempenhar aquele trabalho diário, no horário certo, sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, a tendência vai fazer a afinidade aumentar. Agora, quem tem que predispor isso e abrir as portas é o próprio tenepsista. Então, isso aí a pessoa localiza, identifica. Outra coisa, nós temos que pensar como é o princípio do processo do amparo extrafísico. O amparador é sempre uma pessoa igual a gente, só que ele se manifesta extrafisicamente como consciência, ele tem noção do que ele faz, ele é um técnico, e ele se manifesta a partir do psicossoma. Então ele tem mais liberdade de manifestação do que a gente na matéria de assistir, na questão de assistir as consciências. Agora, a nossa parte boa como tenepsista, é que nós temos energia de bicho, animal, que favorece essas consciências que são da baratosfera, que estão muito ainda animalizadas, muito envolvidas pela parte vegetativa da vida. Então, junta a fome com a vontade de comer. Do nosso lado, nós temos o que dá. E do lado do amparador, ele tem o que oferecer em matéria de conhecimento e liberdade, que ele é que está manifestando ali. Quem está trazendo, por exemplo, na ambulância, aquela pessoa para ser assistida, a consciência, é o amparador. Então, o tenepsista ele funciona como enfermeiro, como médico, como psiquiatra, como psicólogo. Ele funciona ali. Essa afinidade ajuda muito o desenvolvimento parapsíquico. Entende? Gente, eu agradeço muito vocês, sabe? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 113 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 31 votos presenciais e 14 votos online. Os recados hoje são da Isabel e da Eliana sobre a mostra Hércules Galó, o Romeu e a Ana Paula sobre o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, a Cristina Aracaque sobre Tares para Jurídica, a Adriana sobre a jornada de Conscienciometrologia e a Vivian e a Isabel sobre o lançamento do livro Clarividência. Agora com vocês, o Fernando, sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nosso convite aos teletertulianos e aos tertulianos aqui presentes para tornar-se aí um associado do programa Amigos da Enciclopédia e ser um dos mantenedores da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Todo o recurso é aplicado integralmente na produção da Enciclopédia da Conscienciologia, na manutenção e pagamento de todas as despesas e custos do tertuliário, transmissão das tertúlias, do holociclo e da holoteca. Hoje o programa conta com 450 associados e o número não é suficiente ainda para manter todas as despesas e as necessidades futuras de investimento. Quem quer tornar-se associado é muito fácil, liga na recepção do SEC todos os dias, inclusive sábado e domingo, fone 45 35 25 26 52 e faz rapidamente com o cartão de crédito a sua adesão, ou pelo site www.enciclopediaconscienciologia.org ou na recepção do SEC diretamente. E aqueles que já foram amigos no passado ou que a assinatura venceram recentemente, podem fazer a sua renovação também por esses mesmos caminhos aí. Muito obrigado. Boa tarde. A gente quer lembrar que o Hércules Galó foi uma personalidade, né, a Consciex, o amparador,
que está trabalhando conosco aqui, ele foi quase que concomitante com o surgimento da megafonização, né? Hoje é dia da megafonização e a gente vê aí uma relação entre o Hércules Galó e a megafonização. Então, se você quer saber mais sobre o Hércules Galó, preste atenção nesse convite. Nós estamos convidando a todos, então, para a mostra fotográfica e biográfica Hércules Galó, trajetória de um empreendedor evolutivo. No dia 14 de abril de 2012, num sábado, às 15 horas, sem ser esse sábado, o próximo. Contamos com todos vocês lá. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Eu e a professora Ana Paula estamos aqui para divulgar o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, em continuidade das atividades que a Reconsciência vem fazendo aqui em Foz do Iguaçu. Esta é a primeira turma do curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, ministrada a partir da fundação da Reconsciência, embora seja um curso que nós já demos aqui em Foz do Iguaçu, na condição ainda de pré-IC. Em Conscienciologia, a cientificidade é uma coisa que não fica desvinculada nunca da interassistenciologia. E essa é uma das tônicas que o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador tenta colocar em prática, à medida que ele tem entre seus objetivos, né, a pesquisa, o fazer da pesquisa um método de evolução consciencial e também um instrumento de assistencialidade no cotidiano do pesquisador. E em função desse objetivo, a gente trabalha muito dentro do curso o colocar em prática a pesquisa multidimensional dentro do cotidiano do dia a dia do pesquisador. Ou seja, fazer do dia a dia um espaço da nossa pesquisa, o espaço da pesquisa multidimensional, ao mesmo tempo que é o espaço da nossa vida consciencial. Dentro desse aspecto, a gente pode se perguntar o quanto nós estamos lúcidos para os métodos que nós já utilizamos no nosso dia a dia, e se esses métodos podem ser aprimorados em direção a um nível de maior coerência com a nossa paraepistemologia enquanto intermissivistas. Ou seja, o quanto os nossos métodos hoje representam o que nós entendemos de fato como raiz ou razão de estar aqui e conhecer ou evoluir a partir das experiências pessoais que de fato nós temos. Então, dentro do curso nós trabalhamos com várias parametodologias, dentre elas a técnica do escriba interdimensional, a técnica da revisão gráfica parapsíquica e a técnica da facilitação interdimensional de pesquisas. Eu vou então passar agora para a professora Ana Paula, que vai falar um pouco da revisão gráfica parapsíquica e também dar mais detalhes a respeito dessa turma que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem assistiu o congresso de Veponologia, a gente falou sobre a revisão gráfica parapsíquica. Então, nesse curso, nós vamos estar aprofundando o que é revisar dentro do paradigma consciencial, considerando a multidimensionalidade. E o curso traz várias abordagens para a gente trazer para o nosso dia a dia a lucidez e a autoconscientização multidimensional. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato conosco pelo telefone 99932000 ou pelo e-mail reconsciência@gmail.com ou na fanpage www.facebook.com/reconsciência. O curso tem incluso também uma heterocrítica, uma imersão de heterocrítica de obra útil. Então, fazendo a inscrição no curso, tem o heterocrítica incluso. Obrigada. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras gratuitas da TARE Jurídica e Parajurídica, gostaria de convidar vocês para que nesse domingo, às 15 horas, na sala 2 aqui do CAEC, nós vamos dar uma palestra gratuita sobre introdução à paradireitologia. Quem puder comparecer presencialmente, muito bem. Quem quiser assistir online, a palestra também será transmitida online através do site www.paradireitologia.blogspot.com.br. Obrigada. Boa tarde. A Conscius convida você que quer reduzir seus conflitos intraconscienciais para a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que ocorrerá de 6 a 8 de julho em Foz do Iguaçu. A professora Isabel Conceição vai falar um pouquinho da sua apresentação.
eu vou apresentar um trabalho denominado Voluntariograma e Vínculo Consciencial, que é um instrumento composto de dezenas de questões e de planilhas altimétricas, onde é possível o voluntário da Conscienciologia mensurar a sua performance no que tange ao voluntariado, desde o tempo investido, quanto mesmo a leitura, os resumos das suas leituras, o tempo investido em cada momento da sua vida, contextualizando tudo para a Proexis. Estão todos convidados. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Bom, boa tarde a todos. A Editares convida a todos para participar do lançamento do livro Clarividência, do autor Rodrigo Medeiros. O lançamento vai ser no Discernimento no dia 22 de abril, às 18 horas. Lembrando que o livro é a assinatura gráfica e cênica do autor. Então vamos comemorar com ele esse lançamento. Aproveitando a presença do professor Rodrigo Medeiros em Foz, no dia anterior ao lançamento, 21 de abril, teremos o curso Desenvolvendo Sua Clarividência. Esse é um curso que deriva da especialização do professor Medeiros no tema da clarividência, que já foi impartido nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e que esta vez, com uma oportunidade rara, estará acontecendo também em Foz do Iguaçu. O curso e o lançamento acontecerão também em Vitória, nos dias 4 e 5 de maio. E também teremos, para quem quer ter um gostinho do que o curso traz como benefícios, uma palestra online no dia 8 de abril, esse domingo, às 18 horas. E para participar, você pode entrar em contato com brasil@iacworld.org para solicitar instruções. É brasil@mundoiac.org para instruções sobre a participação na palestra e para inscrição nos cursos em Vitória e em Foz do Iguaçu. Esses cursos têm vagas limitadas e não contamos sempre com a presença do professor Medeiros no Brasil, então pedimos para que aproveite e participe tanto do lançamento do livro como dos cursos. Estamos à disposição para mais informações e obrigada. Para amanhã, verbete eleito é Distopia Social, a especialidade Sociologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.